Olá, Barbosa. Olá, tudo bem? Consegues-me ouvir Olá, bem? tudo? Sim, sim, e tu? Também, também. Está Bem? perfeito. Está tudo? Tudo a andar por aí também? Também, também, tem que ser. Essa Olha, quarentena. olha, essa quarentena é complicada, porque uma pessoa em casa não dá para fazer nada, não podemos já à Vasca, não podemos fazer nada e é complicado. Acredito, Mas acredito. uma pessoa entretém-se porque também temos as aulas e isso tudo, por isso. Sim, sim, eu sei, eu sei, eu sei. Tens sempre com que te ocupar. Qualquer Pois coisa, não é, é? é exato. Olha, então é assim. A JS tem vindo a desenvolver um conjunto de diretos um, com pessoas de referência do nosso Conselho, para tentarmos conhecer um pouco melhor sobre elas. E Uhum. pronto, desde já agradecer imensamente o facto de teres aceito logo desde o início o nosso convite e é um prazer enorme ter-te aqui connosco. Obrigado, a sério. Obrigado eu E pelo convite, não é? nada. Então é assim, como é que viveste esta situação de confinamento? Como é que tentaste manter fisicamente e psicologicamente saudável? Assim, eu se calhar estava numa situação diferente porque eu sendo atleta e tendo estado lesionado tanto tempo, eu vinha cheio de vontade para começar a treinar e para começar a jogar, e então estava Sim, cheio mesmo de vontade de mexer, basicamente, porque eu nem me mexia, eu nem me podia mexer, estava em casa sem fazer exato. absolutamente nada, e então ainda consegui fazer para aí 2 ou 3 treinos antes de tudo isto começar. E portanto, o que é que aconteceu? Quando mal começou a quarentena, uh, aquela vontade de querer fazer alguma coisa ainda aumentou, não é? As pessoas que não passaram por isso ficaram com vontade de fazer desporto e começou-se a ver pessoas a fazer desporto que se calhar antes não faziam. E eu já tinha essa vontade e essa vontade ainda duplicou. E portanto, para além disso, eu como tenho uma bebê em casa, eu tenho o tempo bastante ocupado, então só me restava encontrar uma horita e meia por dia para fazer esses Treino. tais treinos que na altura ainda eram a pensar que a competição ia regressar. Por acaso depois até foi cancelada, mas na altura nós ainda pensávamos que ia voltar e portanto eu Exato. estava mesmo focado que poderia estar a jogar dentro do mês e se pudesse recuperar o mais rápido Uhum. possível. Nem se ia notar a diferença que tinha estado lesionado e então mantive-me saudável mais ou menos assim, sempre a pensar que ia jogar dentro de um mês e, um, e que tinha que treinar o máximo possível, porque eu tinha perdido muito peso, eu precisava de ganhar peso, ganhar forma, ganhar resistência, precisava de ganhar muita coisa. E aproveitei esse A primeiro curto mês, prazo, não é? a curto Supostamente prazo, era a curto exatamente. prazo. E pronto, e basicamente deram-me ali um mês que eu não estava à espera, e então fui assim que vi o primeiro mês. Depois foi percebendo à medida que o tempo foi passando que se calhar poderia ser mais de um mês, que se calhar poderia nem haver mais campeonato, e então abrandei um pouco as coisas, mas sempre com esse foco de recuperar o Sim, melhor possível a forma, percebes? Foi mais ou menos assim que sim, mantive o foco e saudável durante a quarentena. exato. Pois mentalmente uma pessoa vai muito abaixo porque faltam-nos estas coisas, as nossas rotinas, não é? Muito, E muito. sentiste falta disso, não foi? Assim, da tua rotina, de treinar. Bastante, Exato. bastante, bastante. E eu por acaso falava com muita gente da minha equipa e eles diziam que estavam já a darem malucos em casa, porque de facto, Pois, para quem faz disto profissão e quem tem estas pequenas rotinas, estas pequenas não, estas grandes rotinas diárias, depois tirarem isso de um momento para o outro acaba por nos afetar bastante. E eu dizia-lhes sempre que eu não sentia tanto, porque de facto a minha vida era só babysitting e treinar, e portanto os meus dias passavam e continuam a passar bastante rápido. E eu, quando dou por mim a pensar, isto já começou quase há 3 meses e eu quase nem dei por ela, e portanto a mim não me custou assim tanto. A verdade é que tinha saudades dessas pequenas rotinas. Agora vou pois. retomando aos poucos, porque agora já é possível fazer mais qualquer coisa. Mas na Exato. altura era disso mesmo. Pronto. Olha, como é que o basquete surgiu na tua vida? Foi algum familiar, algum amigo? Amigos de infância que já jogavam, eu tinha 8 anos,
e amigos de infância, que se calhar já os conhecia bem antes, que me perguntaram se eu queria experimentar um dia um treino e eu assim fui. Pronto, experimentei e gostei de tal forma que ainda hoje continuo a jogar, né? Exato. Mas começaste com que idade? 8 anos, eu tinha 8 anos, aquilo foi 8 logo no anos. início, exatamente, foi em 1998. E então aquilo foi mais ou menos em outubro, penso eu, a época já tinha começado em setembro, e aquilo foi em outubro e eu fui experimentar um treino ali na Soares de Basto, e na Escola Soares de Basto, e até éramos bastante poucos, eram os meus 3 amigos, Hum, mais um ou outro, éramos poucos, éramos para 5 ou 6, e, e pronto, e foi assim. sim, sim. Olha, e por falar em formação, eh, lembras-te qual é que terá sido o ano que mais te marcou, aquele que recordas com saudade? Tenho dois. Tenho dois porque eu vou explicar porque foi o último Diz. ano de sub-14 que, e o último ano de sub-18. Ambos com a mesma equipa, porque eu tive a sorte de jogar com a mesma equipa e que são os meus amigos de hoje em dia ainda, toda a minha formação, e portanto tínhamos essa sorte e essa vantagem, porque de facto nós não éramos uma equipa nada alta, nada mesmo, e conseguíamos bater com qualquer equipa do país, que sendo extremamente alta, sendo extremamente atlética, sendo tudo o que fosse, e conseguíamos andar ali sempre a lutar pelo título nacional. No último ano sub-14 éramos de tal forma favoritos que limpámos tudo na fase regular do distrital ao ponto da fase final ser em Oliveira e acabámos e por acaso até perdemos, o que me marcou bastante, porque foi ali uma derrota enquanto miúdo pronto, que me marcou bastante, mas que depois que conseguimos vingar em sub-18, exatamente com a mesma equipe, exatamente com os mesmos adversários, e pronto, foi um título em sub-18 que ninguém esperava, porque uma equipa normalmente em sub-14, se for baixa, ainda consegue ter algum sucesso, mas à medida que vamos evoluindo, vamos crescendo, pronto, o físico começa a sentir-se dentro de campo e realmente a diferença física em sub-18 da nossa equipa para as outras era enorme. Eu lembro que depois em sub-18 fomos campeões distritais e fomos ao Nacional, até à Final Four Nacional, e nós jogámos contra o Barreirense, contra o Porto e contra o Benfica, e eles tinham aquela malta toda da seleção, pá, postos já de 2 metros e Sim. tal, mesmo os bases, os extremos eram bastante altos, e a nossa equipa, pá, não, nem perto disso, e mesmo assim só não ganhámos porque perdemos um jogo por 3 pontos, salvo erro com o Barreirense, e de resto ganhamos ao Porto e ao Benfica, e portanto, por ter sido com os meus amigos de infância e por termos conquistámos, sendo sempre os underdogs, marcaram bastante esses 2 anos. Pois, porque isso também, o facto de serem amigos de longa data e de Sim. treinarem juntos, eh, foi um fator que influenciou esse tal crescimento. Mas disseste que a nível físico houve uma grande evolução na vossa equipa. E isso foi porque os atletas um, definiram objetivos e dedicaram-se a melhorar essa parte física ou foi o treinador que influenciou muito? Sim, nós por acaso tivemos o mesmo treinador em sub-14 e sub-16, que era o Vítor Martins, e depois em sub-18 já foi o professor Costeira, mas tanto um como o outro sempre tiveram atenção a isso. Nós éramos baixos, mas tínhamos que colmatar isso com outras vantagens, e então éramos uma equipa que pressionava a campo inteiro, bastante aguerrida, bastante intensa a jogar, e E isso bastante. tinha que ser assim caso quiséssemos ganhar o que quer que seja. E de facto tínhamos muito mais dificuldades com equipas, por exemplo, como o Vasco da Gama, que eram muito mais parecidas com a nossa, porque eram equipas também baixas, mas bastante aguerridas, que é a imagem de marca do clube, e portanto tínhamos mais dificuldade com essas equipas do que propriamente equipas altas que jogavam uh, em pé de nariz bem empinado, e se calhar conseguimos ganhar muito mais facilmente essas equipas do que propriamente equipas que se batalhavam da mesma forma, e portanto nós sabíamos que tínhamos que evoluir nesse aspecto para chegar a sub-18 e manter ali a competitividade. E a verdade é que não há muitas equipas que em sub-14 são competitivas e que depois continuam sub-16 e sub-18.
e nós felizmente conseguimos manter isso. E a nível de seleções distritais e seleção nacional, sempre participaste, não foi? Sim, distritais e nacionais também. Penso que foi em todos os escalões. Apenas nacional, quando eu era primeiro ano do escalão, ou seja, primeiro ano sub-18 e primeiro ano, não, primeiro ano sub-20 também foi. Apenas quando era primeiro ano sub-18 não fui à seleção sub-18. Todas as outras, primeiro e segundo ano sub-16, segundo ano sub-18 e primeiro e segundo ano sub-20, fui. Seleção distrital, pronto, ia também, Isso, porque já estava referenciado pela Seleção Nacional e porque tinha valor dentro do distrito para ir também. Sim. sim. E eu, agora tocando numa parte que eu também acho bastante importante e é muito fundamental no nosso jogo, que é a parte psicológica. E eu gostava de saber como é que eh, tu lidas com o insucesso, porque há jogos que não correm sempre da mesma maneira, o jogo é feito de momentos, e eu gostava de saber como é que tu consegues lidar e tentar superar aqueles pensamentos que às vezes ocorrem durante o jogo. Olha, eu vou-te ser sincero, eu quando era mais novo, eu ainda não sei, mas eu quando era mais novo não sabia mesmo perder, eu tinha mesmo a perder e tornava-me má pessoa. Aliás, eu frequentei o ATL, onde coincidentemente a minha mãe também era auxiliar de educação lá, ou seja, ela era a minha auxiliar de educação. Então sempre que ia para o recreio e jogava futebol ou basquete, eu não perdia muitas vezes, mas quando perdia, tramava de tal forma barraca que eu acho que acabava sempre de castigo, porque ela tinha mais facilidade em castigar-me a mim do que aos outros. E então, à medida que foi crescendo, foi percebendo que se quisesse evoluir, eu tinha que ultrapassar isso, porque muitas vezes consegue estagnar um jogador o facto de não conseguir ultrapassar essas dificuldades. E até eu, basicamente, agora o que eu faço é, eu detesto perder na mesma. Se ninguém me aparecer à frente, melhor ainda. E o que me custa muito, por exemplo, nos jogos aqui em Oliveira, é que quando perco um jogo, nós temos que dar a volta para cumprimentar as pessoas, e coitadas das pessoas que estão lá a querer dar-nos apoio e tudo mais. E a mim só me apetece ir correr para o balneário, tomar banho e enfiar-me em casa e nunca mais lá sair, porque eu não, continuo a não saber perder, apenas aprendi a disfarçá-lo. E pronto, a forma como eu tento superar isso é comer e ir dormir o mais rápido possível, porque sei que eu no dia a seguir vou acordar e sinto-me bem melhor. O problema é que muitas vezes não consigo dormir nessa noite. Portanto, o ideal é mesmo beber uma cerveja e dormir e coisa. Porque eu acho que ninguém gosta de perder, ainda para Exato. mais quem faz disto de profissão e quem tem isto com alto rendimento, perder e ganhar acaba por ser a nossa vida, não é? É isso que nos define. E eu acho que quanto mais rápido conseguirmos esquecer que perdemos, mais rápido seguimos a vida em frente. É óbvio que perder um jogo ou perder um campeonato é completamente diferente. Eu, felizmente, todas as finais que participei, ganhei, mas sempre pensei como é que teria sido se perdesse esta final. Para mim, se calhar teria sido um verão ou verões duros. Felizmente, até agora, nunca perdi uma final de campeonato, portanto, não te consigo responder a isso. Sim, mas, por exemplo, de certeza que durante o jogo, com a quantidade de lançamentos que nós falhamos seguidos, por exemplo, num momento assim, o que é que tu tentas fazer para contrariar aqueles pensamentos que, que vêm de negativos? Isso é o que eu digo, por acaso é boa essa pergunta, porque houve uma vez que o João Guerreiro alimenta-se muito e ganha muita confiança sempre que marca um triplo. O João Guerreiro sempre que marca o primeiro triplo do jogo, o jogo sei que lhe vai correr bem. Pronto, há pessoas assim. E havia uma fase em que ele não estava a marcar e eu cheguei ao pé dele e até lhe disse que ele só vai ganhar confiança outra vez se começar a depender dos ressaltos, das bolas que rouba, da boa defesa que faz, de todas essas pequenas coisas que às vezes não valorizamos. Enquanto ele continuar a depender só e exclusivamente do triplo, ele vai ter muito mais jogos maus do que bons. E a verdade é que ele teve uma fase de jogos espetaculares e acho que nem marcou nenhum triplo nesses jogos. E só porque andava ali no chão a batalhar e porque andava sempre ali no ressalto a lutar e tudo mais. E eu é mais ou menos o mesmo, fui aprender isso ao longo da carreira. Às vezes, quando as coisas não saem bem Com no que eu estou a maturidade. pensar, procuro ganhar sucesso noutras coisas.
Aliás, os treinadores costumam dizer que, e é daí que vem a frase que campeonatos ganham-se com a defesa e não com o ataque, precisamente por isso, porque a defesa não pode ter maus dias e, de facto, se tu conseguires reintroduzir no jogo com aspectos defensivos, se conseguires motivar simplesmente com roubo de bola, que nem é assim tão difícil de fazer e que se correr mal ninguém vai Sim. notar. E são aspectos que às vezes passam despercebidos, não é? Exatamente, e Sim. portanto, eu se me fosse a motivar com um triplo ou com a quantidade de pontos que marcava, estava bem tramado, que passava a vida desmotivado. E portanto, eu costumo remeter-me para essas pequenas coisas que a mim dão bastante alento e que se calhar a equipa também acaba por motivar. E pronto, a partir daí às vezes tudo sai naturalmente. Foi, exato, exato. Sim. Sim, sim, E, exatamente. e quanto ao basquete, sempre foi para ti visto como uma profissão ou como um hobby? Sempre como um hobby. Aliás, à medida que a carreira vai avançando talvez mais como uma profissão, porque eu começo agora a lidar muito mais com aspectos que nada estão ligados ao basquete, sei lá, mesmo as próprias negociações, mesmo as próprias propostas de fora que têm existido, que se calhar antes não tinha, e nem sequer pensava nesse aspecto financeiro do jogo, e então para mim antes era simplesmente basquete, o aspecto tático, evoluir dentro do jogo, era tudo muito dentro do campo e muito pouco fora do campo. Pronto, à medida que a carreira vai avançando, também ficas mais experiente, ficas mais velho, passas por muito mais coisas e o jogo acaba por se tornar muito mais profissão do que propriamente por hobby, mas confesso que nos primeiros anos de carreira era pura e simplesmente hobby, eu não ganhava assim tanto dinheiro quanto isso, ainda vivia com os meus pais e portanto eu gostava de ir para o treino simplesmente para treinar, como nós fazemos quando somos miúdos, e são os melhores anos da nossa vida. A partir do momento que deixa de ser assim, continua a ser bom, ainda para mais sou bicampeão, é impossível não ser bom, mas deixa de ter tanta piada. Portanto, isto quando me deixar de divertir e quando eu vir que estou a estorvar muito, arrumo as botas, porque não é por causa disso que eu jogo mesmo para evoluir, para ganhar, porque ninguém joga isto para perder, mas acima de tudo para me divertir com quem joga, que é isso que fica para o resto da vida, não é? Exatamente. Ou seja, sempre o basquete foi a tua distração, foi uma maneira de te Sim, abstrair do trabalho, da escola, etc. Pronto, da escola olha, antes, não é? Agora. e durante a carreira também, que eu estive na universidade. Mas mais que Ah, isso foi, sim, olha, exato, exato, sim. mais que isso, não era só isso. Eu via muito o basquete como um sítio onde eu podia realmente ser quem sou, porque eu fora de campo era, e ainda sou um pouco, mas antes era bem mais, uma pessoa muito envergonhada, muito introvertida. Eu não conseguia realmente expor o que realmente, quem eu realmente era. Muito menos na escola, nas salas de aula praticamente era inexistente, porque eu estava mesmo lá no cantinho escondido e se ninguém chamasse por mim melhor. E portanto no campo eu consigo ser quem sou, consigo exprimir as minhas ideias, ter o meu tipo de controle, e a verdade é que toda a gente vem atrás de mim e respeita isso. E portanto, para além de um divertimento e de um hobby, é também uma forma, um escape nesse aspecto. Sim, Sim. Exato, sem dúvida que o basquete é capaz de fazer soltar uma pessoa, porque sim, sim, sim. quando falo por mim, não é? Que eu também confesso que nesses aspectos tenho melhorado bastante graças ao basquete. Pronto, Exatamente. e agora falando um pouco sobre os títulos que a nossa Oliveirense conquistou, uh, o bicampeonato é especial, não é? E são dois títulos que foram incríveis. Agora, não tens assim nenhum que foi tem um sabor especial mediante as situações que aconteceram durante a época. Uh, tem. Para além dos campeonatos, tem duas taças. Uma é tacita, outra é taça, que tem bastante significado. A taça da Liga deste ano tem bastante significado porque nós passámos muito por este ano, muito mais do que. Eu sei que as pessoas sabem que nós passamos por alguma coisa, mas a verdade é que nós passamos sempre o dobro do que as pessoas imaginam. E de facto, este ano foi complicado.
e depois chegar ali um fim de semana e ganhar ao Sporting ou ganhar e ganhar ao Benfica no mesmo fim de semana soube bastante bem. E depois tenho uma tacita que é que eu estava em Ovar e antigamente havia a taça António Pratas e eu penso que agora na Liga já não existe, que é um torneio de pré-época basicamente, e então foi pela Ovarense e a nossa equipa era muito jovem mesmo, nós tínhamos, sei lá, talvez 4 5 jogadores acima dos 22, 23 anos e depois era tudo abaixo, era tudo júnior e nós conseguimos ganhar esse troféu António Pratas na Luz e portanto tendo em conta que o Benfica continuava com equipas com Betinho, Daliboa, Meshimu e todas essas trutas e nós tínhamos mesmo uma equipa, sei lá, nem te vou dizer que orçamento aqui era porque nem vale a Sim. pena e de facto ganhar, isso aqui era um torneio pré-época e isso para o Benfica se calhar até eram jogos de preparação, mas pronto, para nós é uma taça que está no palmarés do Ovarense e teve significado para mim, que eu também já era capitão, mesmo sendo novito, era capitão. E falando também em camadas jovens e jogadores muito jovens, que conselho é que poderias dar a quem ambiciona chegar à Liga Placardo ou outras ligas? Assim, Um olha, segredo? não há segredo, não há segredo, porque assim, primeiro têm que perceber se de facto querem ou não fazer disto vida. E muitas vezes são pressionados a tal, outras vezes se calhar querem muito, mas acham que não conseguem, ou seja, há determinadas situações, muitas situações, e portanto, se eles primeiro têm que meter na cabeça para onde realmente querem caminhar, e a partir daí tudo é mais fácil, simplesmente têm que aguentar mentalmente, porque eu acho que passa tudo muito pela parte mental, porque saber driblar e se tu fores ao YouTube e se tu vires a quantidade de highlights que tem de miúdos a passar a bola para estas Sim. pernas agora em casa e a fazer aqueles truques todos, opá, fazem 1000 vezes melhor do que eu, porque eu nunca tive essa oportunidade de gravar esses highlights, porque realmente eu não percebo, eu nem sei girar a bola no dedo, aquela coisa, nem sei fazer esse truque, para tu veres. E, um, e de facto, eu acho que o que me salvou, ou o que me safou a pele, foi sempre a parte mental, foi aguentar, aguentar e saber que um dia iria aparecer a minha oportunidade e as oportunidades foram aparecendo ano após ano, sempre com as expectativas bem definidas e sempre com os pés bem assentos na terra e de facto isso o 20 estava num lado e apareceu uma oportunidade e agarrei, foi para os séniores, apareceu uma oportunidade e agarrei e pouco a pouco foi-se construindo uma coisa da qual eu agora me orgulho. Se os mais novos acham que o sucesso se alcança num curto espaço de tempo, enganam-se, porque eu tenho 29 anos e continuo a achar que ainda não ganhei quase nada e continuo a procurar evoluir e se calhar vou acabar a carreira com esse sentimento. Portanto, esse sentimento também é importante. Exato. Esse salto que dizes que foi importante na tua carreira foi na transição de júniores para séniores, quando foste para o Varense, não foi? Sim, sim. Exato. E na altura, eu sei que tu tiveste uma proposta do Sangalhos, não foi? Sim, eu estava no sub-18 na Oliveirense e depois não sabia se ia haver escalão seguinte, ou eu, pelo menos sabia que a equipa sénior não ia haver, que era o que eu queria logo jogar a equipa sénior, e então estava à procura de uma primeira experiência a nível profissional, e o Sangalhos estava na Pro Liga e eu ia estudar para Aveiro, para a universidade, e portanto eles viram que poderia ser ali uma hipótese que se podia conjugar. Eu estudava em Aveiro e depois ia fazer treinos a Sangalhos e jogava na Pro Liga, o que era bastante Sim. bom para mim, porque tinha só 17 anos. E cheguei mesmo a assinar com o Sangalhos, atenção. Só que depois o Alvarense chegou-se à frente e pronto, o Alvarense era tricampeão e tinha tudo, não era? E eu pedi o favor de Sangalhos rasgar, basicamente, o contrato, porque era uma oportunidade de 4, ainda por cima era um contrato de 4 anos, era uma oportunidade única. E aqueles anos primeiros com aquela malta do Alvarense definem basicamente tudo o resto, porque de facto foi um grupo onde eu Pois aprendi tu, sim. quase tudo. Tu sabias que, mediante os atletas que estavam lá em Ovar, que sem dúvida que ias evoluir, tinhas muito que aprender com eles, não era?
e que Sim, e seria uma boa experiência. sim, mas atenção, eu achava que ia aprender muito como jogador, e isso não tinha dúvidas, e aprendi, mas nunca achei que pudesse crescer tanto enquanto pessoa. E posso dizer que, pronto, é óbvio que evolui como basquetebolista, mas o que mais me marca, sem dúvida alguma, e lembro-me disso quase todos os dias, é daqueles momentos onde eu pude crescer como pessoa, daqueles momentos com eles no balneário, porque de facto, pá, era bom e mau São ao mesmo momentos que tempo, porque nunca te são, vais são, esquecer. são, são, porque definiram mesmo como pessoa a partir daí e muito da parte mental que eu falo e que uso agora para ganhar vantagem para com os adversários vem muito desses primeiros anos no Alvarense com aquele grupo. Exato, exato. Sem dúvida que a experiência é muito importante e ajudou-te a evoluir nesse aspecto mental. Sim, sim, Exato. sim, 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 sim. E já sabemos da notícia que renovaste com o Oliveirense e É os meus verdade, é verdade. parabéns do fundo do Obrigado, obrigado. coração. Gostei muito Obrigado. de ouvir essa notícia e, enfim, um, sabemos que estamos num contexto de incertezas e que não sabemos como é que vai ser a próxima época, mas tens ideia de quais objetivos é que serão para a próxima época, expectativas que poderá existir? Sim, eu vou citar o que o treinador disse no jornal para aí ontem ou anteontem. Nós vamos participar em todas as competições para ganhar, portanto, este ano é para ganhar tudo. Se vamos a ganhar alguma coisa ou não, não sei, porque mais equipas jogam também. Mas o objetivo e a equipa será criada à volta desses objetivos. Há três competições, a Taça do Hugo dos Santos, a Taça de Portugal e o Campeonato em disputa, e nós, sem dúvida alguma, que vamos, tal como nos anos anteriores, jogá-las para vencer. Portanto, penso que a aposta vai ser boa. Exato. Olha, temos aqui uma pergunta do João Costa, que ele diz assim: apesar de ser sempre dos melhores jogadores da liga, as chamadas à seleção nacional nem sempre são constantes. A seleção nacional é um objetivo importante na tua carreira? Isso é que a questão da seleção uma questão difícil, não, é um caso difícil, porque, assim, no início da minha carreira eu não era chamado, porque realmente havia jogadores já bem mais experientes da minha posição e com melhor qualidade na altura ainda, e portanto não ia, mas há uns anos para cá eu tenho sido sempre escolha, só que eu ainda não teria a fazer as contas e realmente já não vou à seleção, por exemplo, para aí há um ano e meio, mas tudo por questões extra-basket ou porque acontece-me sempre qualquer coisa, ainda agora apareceu-me esta coisa, que é assim, nem sei que nome lhe hei de dar, e que também mais uma vez não pude participar na seleção, e portanto as não idas à seleção quase nunca têm sido por opção do selecionador, tem sido mesmo por impossibilidade minha, mas respondendo à pergunta, é sem dúvida um prazer jogar pela seleção, sempre foi um objetivo meu ir à seleção e agora que fui, é um objetivo meu manter o meu lugar lá. Tenho tido a sorte nos últimos anos, sempre que fui jogar bastante tempo, eu até tenho começado sempre de início e portanto o meu objetivo agora passa por continuar a ir e manter esse estatuto. Exato, exato. Também há aqui outra pergunta do João. Uh, como é que é o ambiente no balneário da Oliveirense? Como se processa a integração dos jogadores estrangeiros? É fácil, é fácil. Primeiro eles entram e vêm logo o França Pai para boas-vindas e portanto o França Pai costuma logo dar um ritual de boas-vindas que facilmente os integra. E depois eles só ao ver a nossa relação entre os portugueses, eles percebem que chegaram basicamente a uma família, porque nós realmente falamos entre uns com os outros como se irmãos se tratassem e o ver tão à vontade, alguns demoram mais tempo do que outros, mas o ver aquele à vontade faz-los cair a máscara e entram também no jogo e por isso é que depois conseguimos os resultados que conseguimos porque eles também se tornam irmãos e quando assim é tudo torna mais fácil independentemente do talento que está do outro lado. Exato. O Travante, o Elisser,
o Coleman. No início não tinham, lá está, aquela Mais ou máscara. menos. Mais ou menos, mais ou menos. E atenção, depois todos têm personalidades diferentes. Tu estás a Sim, meter o Travante e o James no mesmo saco é impossível, porque, por exemplo, o James, primeiro que se lhe arrancasse uma palavra no início, era preciso puxar e bem. E o Travante, lembro-me que logo nos primeiros treinos, se não logo no primeiro, já estava a dançar para nós em pleno balneário e nós nem sabíamos o nome dele completo, quanto mais pedir-lhe uma dança. E ele, de livre e espontânea vontade, fez-nos o favor de executar uma bela dança no meio do balneário para toda a gente. É o ritual dele de boas-vindas, lá está, nós temos os nossos, ele tem o dele, e portanto com o Travante, sem problema algum de integração, com os rapazes mais fechados, como por exemplo o James, e mesmo eu quando cheguei, é sempre mais difícil entrar naquele esquema de confiança, porque realmente a confiança é tanta que se diz coisas uns aos outros que se calhar eu não dizia mais ninguém, mas é mesmo esse o segredo, é não haver nada a esconder e dizer tudo na cara, e a partir do momento que se entra no esquema, tudo torna mais sincero e mais fácil. exato, exato. E também temos aqui outra pergunta do Ivo Amaral. Qual foi o melhor jogador que defrontaste até o momento? Fica difícil, porque eu já defrontei muitos, mas eu acho que Aquele este que te. aqui diz. Aquele, pronto, diz. Assim, por exemplo, quando estava em Ovar, eu uma vez que tive que jogar contra o Oliveirense e o James, não sei se o Abreu se lesionou ou não, e o James Ellison teve que ir para a base, e eu tive que o apanhar para aí 5 ou 10 minutos, e foram talvez os 5 ou 10 minutos piores da minha vida nos últimos anos. Mas pronto, eu normalmente costumo falar do Rúbio, porque de facto quando foi ao Europeu de Sub-16, foi um Europeu de Divisão A, ou seja, eu joguei mesmo contra, Sim, contra aquelas trutas todas, e por acaso a Espanha não jogámos durante o europeu, mas nós fomos, o europeu era em Espanha e nós fomos 5 dias antes, acho eu, para fazer um torneio de preparação nesses 5 dias antes ao europeu. E então o torneio de preparação era contra a própria Espanha, França e talvez Grécia, já não me lembro. E o Ricky Rubio, como era um jogo de preparação, jogou muito pouco tempo, jogou talvez 5 ou 10 minutos, porque ele não se podia arriscar a lesionar para o europeu. Mas opá, eu lembro-me que eu apanhei talvez 50 segundos, porque ele em 50 segundos conseguiu-me sacar duas faltas de uma maneira que eu até hoje nunca apanhei na vida, e só pelo simples facto de ele já tinha feito uns jogos pelos séniores na ACB, mesmo com 16 anos, e a experiência que ele tinha já com aquela idade foi, opá, ele entrou, aquilo nem era um treino para ele, porque estava a jogar contra Portugal, estava a jogar contra mim, e o gajo saca-me ali duas faltas, pá, de uma maneira que eu nem vi passar sequer, quanto mais fazer falta, e pronto, foi para o banco porque tinha já duas faltas aqui, ainda era no início do jogo. E o gajo joga 5 10 minutos e dá ali um baile. Foi sentar-se, não jogou mais. Pronto, ganharam pai por 30 por 40 pontos, já não me lembro. E portanto, esses pequenos minutos, mas aquelas pequenas coisas marcaram-me bem. E porque é o Ricky Rubio e exato, que e é porque é o hoje, Ricky Rubio. pronto, também me fica bem dizer que joguei contra ele e portanto vou dizer o Ricky Rubio. Também temos aqui outra vez o Ivo a perguntar: Oliveirense ter abdicado de uma competição europeia desiludiu-te? Não me desiludiu. Fiquei triste porque gostava de participar numa competição europeia. Agora também não estou à espera que se o clube não tem esses objetivos ou não consegue ir ou o que for, não sei quais são as razões, mas se não nos consegue providenciar isso, também não é desilusão nenhuma. Eu só fico porque por livre vontade, portanto eu aceito um contrato com essa condição, portanto não posso estar chateado com isso porque a decisão é minha. Uh, Posso ficar triste porque, para além de gostar de participar nessa competição, gostava de ver o Oliveirense também de volta a uma competição europeia, porque quando era miúdo costumava ir sempre durante a semana, às quartas-feiras à noite ou às terças à noite, ao pavilhão ver os jogos de competições europeias e, portanto, acho que também era bonito para o clube e para a cidade. Acredito que no futuro próximo possa acontecer e que ainda eu faça parte dessa equipa. Mas não, longe de ser desilusão, apenas tristeza, mas também não deixo de dormir por causa disso. Sim, exato. Olha, e quando terminares a tua carreira, ehm, que espero que seja daqui a muito tempo, o que é que pretendes fazer?
continuar ligado ao basquete? Eh, já pensaste Olha, nisso? agora tenho pensado mais porque como tenho feito muitas dessas conferências que nunca tinha feito na vida, essa é uma das perguntas que me fazem sempre e que nunca me tinham feito também e portanto eu à medida que vou fazendo as conferências vou preparando melhor a resposta para essa pergunta porque a primeira vez que me perguntaram eu fiquei completamente às cegas e não sabia o que responder e portanto olha, eu costumo responder sempre assim. Eu tenho um mestrado em economia que acabei há algum tempo. Eu sou uma pessoa que fascinada em viajar, mas em viajar não para estar deitado na praia a beber uns morritos, é mesmo viajar, de explorar, de história e tudo mais. E para além disso, gosto bastante de línguas, sei falar algumas línguas e agora tenho andado nos últimos anos a aprender alemão e portanto é uma coisa que me fascina também. E eu costumo dizer sempre que isto tudo junto pode dar alguma coisa, como pode não dar nada. Um, mas pronto, foi como eu te disse há pouco, eu vou deixar de jogar quando não sentir que isto me diverte ou quando sentir que que estou a estorvar. Tu perguntaste-me se eu ia continuar ligado ao basquete e também penso que já Sim, te respondi mais ou menos a isto antes, porque isto tem se tornado cada vez mais uma profissão ou talvez um negócio do que propriamente o jogo de infância que eu tinha, que eu via, que era a forma como eu via antes. E pronto, mas isso é uma coisa natural. O problema é meu, não é do mundo do desporto em si. Mas como eu não quero isso para mim, não quero estar no meio disso, eu acho que o basquete vai me fazer mal se continuar por dentro dele depois de jogar. Até porque eu acho que deve ser bastante difícil quando se termina a carreira e ir ver um jogo e não poder participar nele. Eu acho sim, que deve ser claro. das piores sensações que se deve ter. E portanto, eu acho que quando acabar o basquete eu vou me afastar o máximo possível. Talvez depois, passados uns anos, volte ao pavilhão para ver um jogo ou outro, mas vou tentar afastar-me o máximo possível. Nós há pouco estávamos a falar sobre um jogador que tenha sido eh, difícil para ti de defender. Pronto. E eu agora estava-me a lembrar, tu lembras-te de alguém que te tenha acompanhado durante estes anos pronto, de formação e agora em séniores, que te tenha feito realmente crescer muito, que durante os treinos haja picardias e não sei se me estou a fazer entender. Sim, mas que tenha jogado na mesma equipa que eu, Sim, que sim, tenha jogado na mesma exato, equipa exato. que eu. Sim, 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 mas são muitos, não te consigo dizer só um, porque de facto a mesma equipa que jogou comigo em iniciados é a mesma equipa que acabou comigo em Juniores B, em sub-18, e de facto éramos uma equipa tão baixa que pronto, ali as posições exteriores rodava um pouco por todos, e portanto sim, apanhava muita gente e de facto tornava-se competitivo, até porque eu estive grande parte da minha formação em centros de treino, fora. Eu só vinha ao Oliveira das Meias à sexta-feira à noite e fazia um treino e depois jogava no sábado e domingo e outra vez para os centros de treino. E portanto, aqueles treinos de sexta, para mim que chegava, pronto, chegava ali com a moral um bocado em alta porque vinha das seleções nacionais e para os que estavam, apanhavam-me a mim e o que certo, não sei se era isso que ia na cabeça deles, mas de certa forma era um desafio, mas ao mesmo tempo uma vontadinha de também mostrar que quem fica em Oliveira das Meias também treina e também tem qualidade, e tinham, é verdade, e essa competitividade boa foi o que nos fez evoluir, a tal evolução que eu te falei há pouco, e pronto, uns puxando pelos outros, fez-nos crescer bastante, não te consigo dizer só um nome, porque de facto são- é éramos difícil. éramos todos assim, sim. Exato. Temos aqui também uma pergunta do Vasco Alves. Quando regressaste ao Oliveirense, imaginaste que ias conquistar todos estes títulos? Não, até porque eu quando regressei ao Oliveirense eu estava assim um bocado perdido, porque a minha saída do Alvarense foi assim, não foi por decisão minha, foi por decisão deles, foi forçada, e então eu vinha com aquele sentimento de que tinha sido de exclusão. Eu sei que que eles até me ajudaram, não fizeram por mal, e que a vida mesmo assim é tal parte do negócio que às vezes nós queremos fugir, mas que é inevitável, e portanto eu vinha mais com o pensamento na cabeça de retomar outra vez a minha confiança e voltar a gostar de jogar,
do que propriamente em conquistar títulos, não tinha força anímica para isso. A verdade é que depois apanhei o primeiro ano com o professor José Ricardo e com um grupo fantástico que nós tínhamos ali no primeiro ano, e mesmo não ganhando nada, ganhando nada em títulos, ganhei bastante confiança e voltei outra vez a gostar do jogo. E depois no ano a seguir, que já foi o primeiro de Norberto, pronto, também não acreditava no início que íamos ganhar, mas à medida que a época foi se desenrolando, comecei a ver que se calhar até íamos enganar alguém e acabámos por enganar toda a gente e pronto. A partir daí que ganhas o primeiro, que é uma coisa, que é a coisa mais difícil, que custa ganhar o primeiro, porque nunca imaginei que fosse ser campeão, a não ser em clubes ditos grandes, não é? Porque normalmente nos últimos anos é sempre o Benfica, o Porto, o Benfica, o Porto, e pronto, e foi para aí em 10 anos foi a primeira vez que nenhum desses dois clubes foi campeão, mas depois de ganhar o primeiro, a confiança fica de tal forma que tu estás sempre a pensar na próxima competição, venha a Supertaça, venha a Taça da Liga, venha a Taça de Portugal, e tu só queres jogar para ganhar. E pronto, e isso tanto é uma bola de neve para trás como é uma bola de neve para a frente, e felizmente nós ainda estamos na bola de neve positiva. E como é que foi serem recebidos por aquela malta toda às tantas da noite? Bem, Uh, como é primeiro, que, como é que o pessoal reagiu, os americanos? assim, mesmo para os portugueses foi uma surpresa enorme. Eu, para os americanos, imagino a surpresa que tenha sido. Mas mesmo para portugueses, que conhecem bastante o que tem sido o basquete nos últimos anos, não é? E mesmo as próprias festas dos outros clubes, não é? Consegue-se assistir perfeitamente bem o desenrolar das coisas pelas redes sociais, portanto, sabe-se bem o que acontece. E, portanto, coisas destas não me lembro em mais lado algum. Eu já tive uma coisa parecida em Ovar, mas como não cheguei a ganhar nenhum título nacional, nenhum campeonato nacional, pronto, acabei por não passar pela festa, mas pronto, ser recebido daquela forma, às horas que foi, e tanto no primeiro como no segundo, ainda embelezam mais tudo o que foi, porque aquilo dentro de campo passa rápido, mesmo na memória passa rápido. O que eu continuo sempre a dizer, o que fica na memória é as convivências dentro do balneário e também as convivências com os adeptos, e sem dúvida essas estão no top da lista das convivências com os adeptos. E o facto das pessoas te abordarem na rua, de quererem autógrafo, fotografias, isso faz com que te sintas cada vez mais importante e faz-te sentir bem e de certeza que é um fator que contribuirá muito no teu jogo, não é? Sim, Faz... primeiro dizer que fez-me bastante confusão no início, porque eu a qualquer lado que ia, primeiro as pessoas nem reparam que eu sou jogador de basquete pela minha altura e pelo meu físico, não é? Ninguém se vai lembrar, se calhar se eu tivesse 2 metros até podia não jogar basquete, mas de certeza que alguma criança ia chegar ao pé de mim e ia me perguntar se eu jogava basquete só porque era alto. E portanto, e de repente deparo-me com, às vezes acontece, sei lá, ir à praia a 20 minutos de casa e está alguém na praia com uma camisola minha que eu não conheço, que não foi eu a dar, e portanto ele deve ter comprado na loja, ou alguém lhe deu, ou qualquer coisa assim, e portanto, já para não falar dessas abordagens pessoais, ou às vezes estou num café ou numa esplanada e vejo alguém muito fixado em mim, e até começo a olhar para mim a ver se tem alguma coisa, se tem alguma coisa meio diferente, ok? E depois vou a perceber que, tu não és o Barbosa que joga, e portanto, essas pequenas coisas no início fizeram muita confusão, porque já como te disse, sou um rapaz assim um bocado envergonhado Pois e, e, lidar uh, com essas e lidar com situações, não é? essas coisas no início foram difíceis, sim, mas depois, opa, são truques que tu aprendes. Mesmo falar com pessoas são truques que tu vais aprendendo e às vezes até parece que tens grande à vontade, mas não tens, simplesmente estás a fazer um papel, porque no fundo estás bastante embrulhado por dentro e no início fez-me confusão, mas agora uso isso de forma positiva, é como tu dizes, dá bastante confiança. Estás dentro de campo e olhas para a bancada e vês pessoas que conheces, pessoas que vieram te ver jogar de longe, que isso também acontece muito, portanto só te dá confiança para jogar ainda melhor. Também temos aqui outra pergunta de João Costa. Ele diz o seguinte: colocas algum objetivo pessoal no início da época?
É uma boa pergunta. Tem épocas que sim, tem épocas que não. Nas últimas épocas tenho colocado sempre, pela simples razão, eu tenho um grande medo de me acomodar, porque isso já me aconteceu uma vez e a acomodação, o que me fez foi afundar simplesmente. E eu tenho muito medo da acomodação. Há jogadores que lutam contra a acomodação mudando de equipa, mudando de desafio. Eu como não mudo de equipa, tento autodesafiar-me portanto, nos últimos anos tenho sempre colocado a fasquia mais alta, tenho conseguido atingir mais ou menos em todos os parâmetros o que me propus no início da época, mas acho que só assim é que vou conseguir continuar a automotivar, porque tenho alguns problemas disso portanto, sim, respondendo à pergunta, coloco objetivos pessoais no início da temporada, mas que vão em prol dos objetivos da equipa, como é óbvio. Não coloco nenhum objetivo do género, tenho que ter uma média de 20 pontos por jogo, porque sei que isso não vai ser benéfico para a equipa, porque o meu jogo não é esse, porque não é isso que o treinador procura de mim, mas tento procurar objetivos pessoais que me agradem, que me desafiem e que vão de encontro ao que a equipa quer. Também temos aqui outra pergunta do Luís Vicente. Qual é a sensação de ser o ídolo de muitos jovens jogadores, tal como eu, na altura que via em ti o caráter e algumas características técnicas e táticas do jogo, especialmente na tua passagem por Ovar? Lá está, ao início quando eu comecei a perceber que havia muitos miúdos que até me seguiam e havia alguns até que escolhiam um número por minha causa, a mim deixava-me bastante atrapalhado porque não é que deixa ser modesto nem nada, mas porque se calhar havia noutras personalidades da equipa ou mesmo da liga que se calhar valessem mais a pena seguir. E, portanto, é óbvio que ficava bastante orgulhoso. O Luís, por acaso, é um rapaz que eu já conheço há bastante tempo e, um, e que sempre me seguiu e que eu sempre tentei lhe dar o apoio porque sempre vi muito potencial nele. Ele por acaso envergou por outra área de bastante sucesso também. Mas pronto, são pequenas coisas que lá está, que te dão confiança para esses tais objetivos pessoais. Tu às vezes perguntas porque é que andas nisto, porque é que tens que jogar, porque é que quando acordas perguntas porque é que eu vou treinar e muitas vezes estas pequenas coisas lembram-te que se não é por ti, ao menos que seja pelos outros, porque há muita gente que depende de ti e há muita gente que se inspira em ti e servir de inspiração tem que servir de motivo para te levantares da cama e esfolares o corpo no campo. Sem dúvida. Também outra pergunta aqui do João Costa. Achas que a nova fornada nacional do basquetebolista, como Nemias, Rafael, podem levar a seleção a outro patamar? A questão de Nemias é uma questão completamente diferente dos outros, porque de facto o Nemias está num nível bastante bom, num nível bastante bom lá fora e talvez seja o jogador mais perto de ingressar à NBA, o jogador português mais perto de ingressar à Sim. NBA dos últimos tempos e nos próximos tempos. E, um, portanto o Nemias está a um nível completamente diferente e sem dúvida que vai ser uma grande ajuda para a seleção. A questão do Rafa, eu não gosto de individualizar muito e também não quero individualizar o Rafa muito por respeito aos outros, porque na minha opinião todas as equipas na Liga este ano, exceto o terceiro basquete, pelo menos de início, exceto o terceiro basquete, tinham um jogador que era possível ou que tinha lugar para estar na seleção, um base, pelo menos, e portanto há muitos bases tão bons ou melhores que o Rafael na Liga, na minha opinião. Eu acho que o Rafael pode chegar a um nível que se calhar os outros podem não chegar no futuro, mas neste momento acho que há muitos bases, que é o que eu dou mais atenção, que poderão vir a ser uma ajuda na seleção no futuro e pronto, deixa-me mais descansado porque também temos essa obrigação, os que lá estão, os mais experientes, de passar testemunho e portanto a mim como base deixa-me bastante descansado ter 10 a 15 bases capazes de fazer o mesmo que eu ou até melhor. O Ivo Amaral também tem outra pergunta. Vias-te num futuro longínquo como treinador da nossa Oliveirense ou até mesmo como presidente da nossa modalidade? Lá está, foi como eu disse há pouco, eu até me via principalmente como treinador, não, nada como presidente, mas principalmente como treinador, porque eu gosto daquela parte que eles gostam também, que é aquela parte tática, aquela parte de estudar o adversário, estudar a nossa equipa,
inovar, inventar estratégias. Aliás, eu faço um pouco disso também, só que também tenho que jogar e então faço um pouco dos dois, mas também gosto de fazer isso. Só que lá está, eu vou responder como respondi há pouco. Eu quero me afastar o máximo possível do basquete porque se fosse simplesmente esses aspectos táticos, essa coisa do jogo, motivava-me bastante e certeza que iria continuar como treinador. Como o basquete tem sido muito mais do que isso, uh, via-me, mas não o vou fazer. Sim. Também temos aqui outra pergunta do João. A formação desportiva em Portugal já está ao nível dos melhores da Europa? Ou precisa de fazer para evoluir? Eu acho que ainda precisa fazer bastante para evoluir. Não é tão má quanto parece. Eu sei que muitas vezes só medimos o valor do jogador português consoante os resultados da seleção nacional sénior e isso é irreal porque a diferença entre o jogador português e o jogador, se calhar, sérvio, espanhol, não é assim tanta. Isso, por exemplo, eu vou dar o exemplo de futebol, porque para mim é a forma mais fácil de explicar às pessoas. Só a partir do momento em que certos jogadores começaram a ir para o estrangeiro e começaram a ganhar nome, é que depois outros começaram a ir atrás. E neste momento, tanto o jogador como o treinador português é visto no mundo como um dos melhores, mas foi sempre preciso o primeiro. Nós tivemos alguns que foram para fora ao longo dos últimos anos a tentar criar esse nome. Eu penso que, por exemplo, estávamos a falar de Nemias há pouco. Eu acho que o Nemias, ingressando na NBA e fazendo boa figura, eu acho que vai abrir bastantes portas para os miúdos que aí vêm, porque de facto vão começar a perguntar quem é o Nemias, vão perguntar que nacionalidade é e se calhar até vão investigar que valor é que há em Portugal. E pronto, e acho que também os miúdos de hoje em dia arriscam muito mais do que antigamente e já se vê muitos miúdos aí para fora, para os Estados Unidos, para a Espanha, muitos mais do que antes. E eu acho que é essa globalização que vai fazer dar o salto ao jogador português e ao basquete português que nós precisamos. E pronto, acho que ainda há muito a fazer, mas também acho que a diferença não é assim tão grande como pintam. Sim. O Vasco Alves também pergunta: qual é o melhor jogador da NBA atualmente para ti? Melhor jogador, sem dúvida, atualmente é o LeBron James, não pelas estatísticas que faz, mas pela forma como ele consegue liderar uma equipa. Ele faz muito sucesso dele, faz do que não se vê no Instagram, nos jogos ou no Facebook. Sei que muitas vezes ele passa uma imagem que se calhar não era o que as pessoas gostariam de ver cá fora, mas ele também passa imagens boas, como é óbvio. Mas também sei que muito do sucesso dele vem do que não se passa. E de facto o LeBron James, não só pelo excelente jogador que é e tudo mais, que nem é da minha posição, mas acho que é um líder nato na própria NBA. E depois é óbvio que na minha posição vou escolher sempre o Chris Paul. Eu vi que alguém escreveu aqui o Doncic e de facto o Doncic vai ser o melhor jogador do mundo daqui a uns anos, mas de facto eu escolho o Chris Paul não pelo que ele tem ganho, que ele de facto não tem ganho muita coisa, se calhar até nada, mas pela postura que ele tem, pela mentalidade que ele sempre teve em todas as épocas desde que começou na NBA. Eu acho que é muito subvalorizado. Eu acho que é um jogador que se estivesse nas equipas certas tinha muitos títulos e pronto, e para mim é o jogador de referência como base na NBA. Uhum. Olha, para terminar, também já estamos a ficar um pouco alongados no tempo. Tens algum sonho por realizar a nível profissional? E se tens, se podes partilhar connosco. Assim, o meu sonho sempre foi ganhar um campeonato porque achava mesmo que poderia acabar uma carreira, e se calhar esse era o maior medo, acabar uma carreira de tantos anos, talvez 15 ou se calhar mais, sem um título nacional, deve ser muito frustrante e se calhar houve na história do basquete muitos jogadores de excelente qualidade, bem melhor que a minha, que acabaram as suas carreiras sem qualquer título. Eu acho que isso seria uma frustração, lá está que um insucesso que eu não conseguiria lidar o resto da minha vida. E portanto, após o primeiro título, o alívio foi, tu não estás bem a ver, foi o alívio de uma carreira. Pronto, depois disso, como a pressão estava retirada, foi-se ganhando títulos atrás de títulos e, portanto, vou recriando agora os meus sonhos, porque o meu sonho era mesmo esse,
e agora posso dizer que o meu sonho acaba por ser o tricampeonato para o Oliveirense, não só porque é o presente, não é? E é a próxima competição que vamos participar, mas também por causa daquela coincidência em que o Oliveirense perdeu 3 finais seguidas quando eu ainda era miúdo e ia ao pavilhão apoiar a equipa sénior e, portanto, se me custou a perder aquelas 3 finais, acho que deveria ser compensado e que deveria ganhar estas 3. Exato. Olha, Barbosa, foi um prazer enorme ter-te aqui e poder conversar um pouco contigo e desejo-te as melhores felicidades e espero um dia poder jogar contigo, quem sabe, não sei, Quem sabe? Eu já mas seria treinaste, um enorme prazer já e, treinaste. e obrigado por este momento. Pronto, obrigado pelo convite. Tento sempre participar neste tipo de iniciativas porque de facto são de louvar em tempos destes e gosto de passar a minha mensagem e também gosto de ouvir o que vocês têm para dizer e conseguem sempre surpreender e portanto obrigado pelo convite. Espero que o teu projeto e estas iniciativas continuem a correr bem, continue um excelente trabalho e pronto, que nos encontremos por aí. Uh, Continuas com o mesmo, certamente com o mesmo perfume Hugo Boss que usavas no treino Exato. portanto continua assim a cheirar bem e Eu boa sorte para o resto. nesse dia eu fiquei muito, "Ui, como é que é possível?" Nem sequer estava a acreditar porque Se como era é que assim, consegui sentir, não é? Mas se era assim, foi bastante lá está. engraçado. Sabes que isso vem muito das convivências de balneário e, portanto, eu reconhecer o teu perfume ao longe diz muito do que tem sido as convivências de balneário nos últimos anos. Portanto, mas é uma boa escolha. Estás no bom caminho. Sem dúvida. E sem dúvida também que foram, para mim, foram momentos incríveis. Só tenho a agradecer por tudo e por ter aprendido também um pouco mais naqueles momentos em que pude partilhar o campo contigo também. Nem que Espero, seja num espero, treino, mas espero foi que incrível. aconteçam mais vezes. Sim, sim, sim. Espero que aconteçam mais vezes. Exato. Certamente vão acontecer. Está bem? Obrigado, Barbosa. Fica Obrigado, bem. eu. Vá. Um Obrigado. abraço. Tchau. Um abraço.